Os Homens do Reino, primeira parte. Prólogo. Primeiro dia do mês do fogo inferior, nono mês, 14 e 15. Quando ele olhou para cima, uma leve garoa começou a cair das nuvens escuras que cobriam o céu desde a manhã de hoje, como se não pudessem mais se conter. Gazef Stronov, o capitão guerreiro do reino, estalou a língua ruidosamente enquanto olhava para o mundo cinza escuro diante dele. Se tivesse saído mais cedo, talvez já estivesse em casa agora. Ele olhou para cima novamente e viu que as nuvens enchiam o céu acima de Restize, a capital real do reino. A chuva começou a cair e dificilmente pararia por agora. Portanto, ele decidiu não ficar no palácio real. Depois de vestir o capuz de sua capa, ele saiu para a chuva. Os guardas do portão abriram caminho quando o viram e ele entrou na estrada principal da capital real. Normalmente estaria bem movimentada, mas agora não havia quase ninguém, apenas alguns pedestres andando na estrada encharcada, tomando cuidado para não escorregarem. Não havia quase ninguém por perto e a chuva já caía há algum tempo. Bem, acho que realmente não teria adiantado. Se eu tivesse saído mais cedo, a chuva me pegaria no meio do caminho. A chuva intensa encharcava o exterior de sua capa fazendo com que ficasse pesada. Ele caminhou silenciosamente através da chuva, passando por vários outros que estavam igualmente vestidos com roupas de chuva. Mesmo que seu manto lhe desse uma certa proteção contra a chuva, a sensação pegajosa do pano úmido contra a pele era desconfortável. Gazef apressou os passos e foi para casa. Gazef soltou um suspiro de alívio quando se aproximou de casa e se livrou da capa encharcada. Só então, algo chamou sua atenção. Um homem imundo estava sentado em um beco, sem se importar com a chuva que envolvia o mundo como um véu, estava atrofiado em um canto que ficava a uma curta distância da estrada principal. O cabelo do homem parecia ter sido tingido a esmo, e podia-se ver a cor original nas raízes. Seu cabelo estava grudado na testa pela chuva e coberto de gotas de água. Sua cabeça estava baixa e seu rosto não podia ser visto. A atenção de Gazef foi atraída para ele. Gazef estava intrigado com a forma como o homem não estava usando qualquer capa de chuva e parecia totalmente alheio com o fato de estar completamente encharcado. Algo parecia se destacar em sua imagem, particularmente sua mão direita, que mais chamava a atenção. A mão direita apertava com força uma arma, como uma criança agarrada à mão da mãe. Parecia bastante incongruente com a aparência desgrenhada do homem. Era uma arma que vinha dos distantes desertos do sul, um tesouro raro e precioso conhecido como katana. Ele está segurando uma espada. É um bandido? Não, não é isso que sinto. Ele não é nada disso. Parece quase que nostálgico. Um sentimento bizarro cresceu no coração de Gazef. Algo estava errado aqui, como se ele tivesse abotoado a camisa com os botões na ordem errada. Gazef prestou atenção no perfil do homem. Quando se deu conta de quem era, as lembranças tomaram conta dele como o quebrar de uma grande onda. Não me diga que você é um Unglaus? Mesmo quando ele disse isso, Gazef pensou. Não pode ser. Brahim Unglaus. Seu adversário nas finais do torneio marcial do reino. A imagem do homem que lutou tão ferozmente e tão intimamente com ele ainda estava marcada na mente de Gazef. Ele tinha sido o guerreiro mais forte que Gazef já havia enfrentado desde que passara a lutar. Talvez fosse apenas um pensamento desejoso da parte de Gazef, mas ele considerava que Brahim era um adversário digno e não conseguia esquecer o rosto do homem. Sim, o perfil emaciado do homem diante dele era mais ou menos semelhante ao de seu rival. Entretanto, isso não poderia ser verdade. Suas características faciais eram muito semelhantes. Os anos poderiam tê-lo mudado, mas Gazef ainda se lembrava da maneira como ele parecia naquela época. No entanto, o homem na memória de Gazef não tinha uma expressão tão patética no rosto. Aquele homem estava absolutamente confiante em sua esgrima e seu espírito de luta queimava latente como um inferno. Ele não parecia em nada com esse homem patético. Com a água caindo ao redor dele, Gazef caminhou em direção ao homem em questão. O homem pareceu reagir ao som e, lentamente, levantou a cabeça. Gazef respirou fundo. Vê-lo de frente o fez mudar de ideia. Não havia dúvida de que esse homem era Brahim Unglaus, o espadachim gênio.
No entanto, o Brahim diante dele havia perdido o brilho de seu passado, agora não passava de um pedinte, um cachorro de rua. Brahim levantou-se um pouco titubeante. Nenhum guerreiro jamais se permitiria mover-se de forma tão lenta e preguiçosa. Mesmo um veterano idoso não agiria dessa maneira. Seus olhos estavam abatidos quando ele deu meia volta e saiu, seus passos estavam desprovidos de energia. Sua forma foi se desvanecendo na chuva. Gazef teve a sensação de que, se deixasse Brahim ir agora, nunca mais o veria, por isso gritou apressadamente. Glaus! Brahim Glaus! Se o homem tivesse dito, me confundiu com outro, Gazef teria dito a si mesmo que tinha visto apenas alguém parecido com ele. Porém, uma voz fraca e trêmula, como o zumbido de um mosquito, penetrou nos ouvidos de Gazef. Stronov! A voz foi totalmente sem vida. Completamente diferente da voz do Brahim que apontou a espada para ele. O que houve? O que aconteceu com você? Perguntou Gazef em choque. O que será que aconteceu com ele? Qualquer homem poderia sucumbir, não importando quem fosse. Gazef tinha visto muitas pessoas assim. Aqueles que queriam fugir das coisas e buscar refúgio na mediocridade muitas vezes perdiam tudo cometendo um único erro. No entanto, ele não conseguia conectar pessoas assim a Brahim Glaus, afinal ele era o espadachim gênio. Talvez ele não quisesse admitir que seu rival mais forte poderia ter se degenerado a este ponto. Seus olhos se encontraram. Que tipo de cara é essa? Suas bochechas estavam vazias e havia olheiras sob seus olhos. Os ditos olhos estavam sem vida e seu rosto estava pálido. Ele parecia um cadáver. Não, até um cadáver seria melhor que isso. Glaus, parece que você morreu e esqueceram de te enterrar. Stronov. Está quebrado. O quê? A primeira coisa que Gazef fez quando ouviu isso foi olhar para a espada na mão de Brahim. E então, Gazef percebeu que estava enganado. Não foi sua espada que foi quebrada. Diga, somos fortes? Gazef não pôde responder somos fortes. Ele pensou no incidente do vilarejo Carne. Naquela época, ele teria morrido com seus homens se o poderoso lançador de magia chamado Ainz ou Algol não viesse salvá-los. O homem conhecido como o mais forte do reino só pensava nisso. Ele não se atrevia a falar com orgulho de sua força. Gazef não sabia como Brahim havia interpretado seu silêncio, mas o outro homem continuou. Fracos. Somos tão fracos. No fim, somos apenas humanos. Nossas habilidades de espada não passam de lixo. Humanos pertencem a uma raça inferior. Era verdade. Os humanos eram fracos. Isso era óbvio quando eles eram comparados aos dragões, a raça mais poderosa. Os humanos não tinham escamas robustas, garras afiadas ou asas para levá-los através dos céus. Nem poderiam expelir uma respiração destrutiva. Como os humanos poderiam competir com coisas assim? Era por isso que os guerreiros frequentemente desafiavam os dragões para provar sua força. Confiar na experiência, companheiros e as armas para derrotar um inimigo com uma enorme vantagem nas habilidades físicas era glorioso, uma realização da qual apenas alguns guerreiros excepcionais poderiam se orgulhar. Sendo esse o caso, Brahim teria falhado em matar um dragão? Será que ele alcançou um pico muito grande, porém tropeçou e assim caiu? Não sei bem. Qualquer guerreiro deveria saber disso, não? Os humanos sempre foram fracos. De fato, ele não entendeu. Todos estavam familiarizados com o conceito de um pico inacessível. Gazef era saudado como o mais poderoso guerreiro das nações vizinhas, mas ele ainda tinha dúvidas sobre si mesmo. Por exemplo, poderia haver um guerreiro que fosse mais forte que Gazef, escondido na teocracia. Além disso, demi-humanos como ogros e espécies gigantoides tinham melhores habilidades físicas do que Gazef, um humano. Portanto, se essas raças conseguissem avançar suas habilidades para igualar as de Gazef, ou até mesmo se suas habilidades fossem um pouco inferiores às deles, ele não seria capaz de vencê-las. Gazef sabia que tais picos existiam mesmo que não pudessem ser vistos. Será que Brahim não entendeu isso? Parecia senso comum para qualquer guerreiro. Bem, existem raças mais fortes que nós. É por isso que treinamos para derrotá-las, não? Acreditando que um dia vamos superá-las. E então, Brahim sacudiu a cabeça com força.
A água do cabelo encharcado de chuva espirrou em todas as direções. Não! Isso não basta! Ele gritou, quase ferindo a garganta. O homem diante dele finalmente começou a se assemelhar à imagem nas memórias de Gazef. Ele podia sentir algo parecido com o espírito que Brahim mostrara quando empunhava sua espada. No entanto, o conteúdo do que ele disse estava em desacordo com o mesmo espírito. Stronov, não dá para vencer o verdadeiro poder mesmo que treine até desmaiar. Humanos são fracos diante do verdadeiro poder. Nossa força é piada, é brincadeira de criança para eles. A gente não passa de garotinhos brincando de guerreiros. Ele parecia ter perdido a calma ao encarar Gazef. Me escute aqui, Gazef. Você é confiante nas suas habilidades de espada, né? Pois é, mas não passa de lixo. E você acha mesmo que esse lixo protege alguém? Brahim, você viu algo tão poderoso assim? Eu vi sim. Senti na pele. Um pico tão alto que nenhum humano pode subir. Ou melhor. Brahim sorriu, zombando de si mesmo antes de continuar. Eu só tive um gostinho. Nem mesmo fui capaz de ver onde o pico terminava. Ela brincou comigo. Não passei de piada. Então você deve treinar com mais afinco, na esperança de um dia poder. Brahim de repente reagiu, e seu rosto se contorceu de raiva. Você está surdo? Humanos jamais poderão sequer chegar perto daquele monstro. Pode treinar pela eternidade, e mesmo assim não vai adiantar. É inútil. Eu perdi tanto tempo treinando para quê? Gazef não tinha nada a dizer. Ele tinha visto pessoas com cicatrizes na alma antes. Essas pessoas perderam toda a esperança na vida porque seus amigos morreram diante deles. Ninguém poderia salvá-los. Ninguém mais poderia ajudá-los. Eles teriam de superar isso e se recompor novamente. Caso contrário, não havia sentido em estender uma mão amiga a eles. Glaus. Stronov. A força da espada não é nada. Diante do verdadeiro poder, não é nada além de lixo. Gazef não viu nenhum sinal do rosto heróico que outrora fora Brahim. Estou muito feliz por ter te conhecido. Gazef assistiu Brahim sair com a dor estampada nos olhos. Depois de ver os restos patéticos e totalmente quebrados do homem que um dia ele considerara seu rival mais forte, Gazef não conseguiu mais chamar sua atenção. Contudo, ele disse uma coisa antes de sair. Uma coisa que Gazef não podia fingir que não ouvira. Agora, eu posso morrer. Espere! Espere aí, Brahim Glaus! Um fogo ardia no coração de Gazef enquanto gritava atrás de Brahim. Ele deu um passo à frente e o agarrou pelo ombro. O andar vacilante de Brahim não era nada parecido com quem ele tinha sido no passado. Mesmo assim, quando Gazef puxou seu ombro com toda a força, ele perdeu o equilíbrio, mas não caiu. Isso porque ele havia treinado a exaustão e seu senso de equilíbrio ainda era muito bom. Isso deixou Gazef um pouco à vontade. Seus instintos lhe disseram que a força de seu rival não havia diminuído. Ainda havia esperança. Ele não podia ver um homem morrer assim. O que te deu na cabeça? Venha para minha casa. Não. Não quero sua ajuda. Eu só quero morrer, cansei de viver com medo. Não aguento mais me esconder nas sombras vendo vultos atrás de mim. Tô de saco cheio da realidade. Me machuca lembrar que um dia bradei esse lixo e achei que era alguém. O tom suplicante de Brahim provocou irritação no coração de Gazef. Cala a boca. Só me segue. Mesmo dizendo a Brahim para segui-lo, na verdade, Gazef estava apenas arrastando Brahim pelo braço. Os passos de Brahim eram instáveis, mas ele não resistiu e seguiu obedientemente. Depois de ver Brahim assim, um sentimento de desagrado cresceu em Gazef que ele não conseguia articular. Não fique assim, quando chegar lá você vai comer algo e dormir um pouco. 26º dia do mês Fogo Médio, 8º mês, 13h45. Capital real de Reestize, do reino Reestize. A capital dessa nação de 9 milhões de pessoas poderia ser melhor descrita como uma cidade envelhecida. Isso não apenas descrevia sua longa história, mas sugeria que a vida aqui era simples, imutável e estagnada como sempre foi, entre outras coisas. Isso ficava óbvio no momento em que andasse pelas ruas. As casas ao redor eram velhas e simples para a maioria dos cantos que alguém olhasse. Quase nenhuma era nova ou chique.
No entanto, havia muitas maneiras de ver esse cenário. Alguns considerariam que seria rico em sabor histórico, enquanto outros o considerariam entediante e obsoleto. A capital real parecia ser a mesma de sempre, perdurando estação após estação ao longo dos séculos. Mas é claro que nada poderia permanecer inalterado para sempre. Muitas estradas na capital real não eram pavimentadas, e toda vez que a chuva caía, elas se transformavam em lamaçal, criando assim uma visão que não pertencia a uma cidade. Claro, isso não significa que os padrões do reino fossem baixos. Pelo contrário, os padrões do império e da teocracia eram altos demais, de modo que nem sequer poderiam ser comparados. As ruas também não podiam ser consideradas largas. Logicamente, ninguém andava no meio da estrada, onde as carruagens passavam. Em vez disso, os cidadãos se esfregavam em procissões confusas nos lados das ruas. Os cidadãos da capital real estavam acostumados a isso e podiam atravessar a massa humana como a lançadeira de um tear através da trama de fios. Mesmo quando duas pessoas estavam prestes a colidir umas com as outras, elas esquivavam momentos antes do impacto. No entanto, a rua onde Sebas estava andando era bem diferente das outras. A superfície era pavimentada, uma raridade na capital, e a estrada em si era larga. A razão para isso ficou imediatamente aparente quando observava os dois lados da rua. As casas ao longo desta rua eram régias e bem mobiliadas, irradiando uma atmosfera de riqueza e prosperidade. Isso porque essa avenida era a principal estrada da capital real. Algumas senhoras se viraram para observar enquanto Sebas passeava em grande estilo, atraídas por seus traços bonitos e seu distinto porte cavalheiresco. Algumas até lançaram piscadelas com seus longos cílios para ele, mas Sebas não lhes deu atenção. Ele continuou em frente com as costas retas, olhos fixos e passos ordenados sem muita pressa. Seu passo inexorável, que não aparentava sinais de parar antes de chegar ao seu destino, de repente parou. Então, ele olhou para os dois lados, examinando as carruagens que se aproximavam de ambas as direções, e então atravessou a rua principal. Ele caminhou em direção a uma velha senhora. Havia uma bolsa cheia de mercadorias no chão, e a velha senhora estava massageando os tornozelos. É algo sério? A velha senhora foi surpreendida quando alguém subitamente a abordou. Ela levantou a cabeça, um olhar cauteloso em seu rosto. No entanto, o olhar de Sebas e seu estilo opulento de vestir fizeram essa cautela desaparecer. A senhora parece estar com problemas. Posso ajudá-la em algo? Não, tudo bem. Como eu poderia deixar um homem tão gentil como o senhor me ajudar? Por favor, não se incomode. Afinal, ajudar os que estão com problemas é bom senso. Sebas sorriu de maneira uniforme e a senhora corou. Aquele sorriso encantador, vindo de um distinto cavalheiro como ele, rompeu as barreiras finais de seu coração. A senhora tinha vindo com pressa, estava a caminho de casa depois de um longo dia de trabalho. No entanto, ela torceu o tornozelo no meio do caminho, o que a irritou muito. As ruas principais eram comparativamente seguras, mas isso não implicava que todas as pessoas que a percorriam fossem de boa índole. Se ela pedisse ajuda à pessoa errada, poderia acabar perdendo tudo o que tinha. A senhora tinha ouvido falar de tais roubos antes, razão pela qual ela estava com medo de pedir ajuda a alguém. Sendo esse o caso, a solução era simples. Eu a levarei para casa. Poderia me mostrar o caminho? Mas senhor, está realmente bem com isso? Claro. Tendo encontrado alguém que precisa de ajuda, fico contente em ajudar. Sebas virou as costas para a velha senhora enquanto ela agradecia. Venha, pode subir. Mas. A senhora respondeu desconfortavelmente e completou. Minhas roupas estão sujas, vai acabar se sujando. Contudo, Sebas sorriu amavelmente. O que importava se suas roupas ficassem sujas? Não havia necessidade de se preocupar com essas ninharias ao ajudar alguém em necessidade. Ele inconscientemente lembrou os rostos de seus colegas da grande tumba de Nazaré. Eles provavelmente reagiriam a isso com surpresa, aborrecimento ou desprezo. Ainda assim, não importa o que Demiurgo, que era o mais fortemente contra esse tipo de coisa, dizia a ele, Sebas estava convicto do que era certo. Ajudar os outros era a coisa certa a fazer.
Depois de persuadir a senhora, ele a carregou de costas e levantou a bolsa com uma das mãos. Mesmo os espectadores, para não falar da senhora, ofegaram ao vê-lo caminhando com passos largos, apesar de carregar aquela pesada bolsa. Guiado pela senhora, Sebas partiu.